Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Se você for prestar atenção nesses mestres protestantes, a visão deles é a mesma coisa, não muda muita coisa. Porque cada um quer defender a sua igreja. Cada um quer defender que Cristo fundou a sua igreja. Não, cara. Cristo, ele fundou uma só igreja. Essa igreja, ele construiu primeiramente os apóstolos, que são as pedras, que vai edificar essa igreja. 1 Coríntios 12, 28, e 1 Timóteo 3,15, que a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade, sobre a pregação dos apóstolos, que os apóstolos são as colunas que sustentam a verdade. Gálatas 2,9 diz isso bem claro, que Pedro, ele é a Quefas, que vai pastorear e é o primeiro que edificou a igreja. Pedro e Paulo, que fundou ou edificou a igreja lá em Roma. Como? Do mesmo jeito que o mestre, dando sangue. Foi fundada com sangue e edificada com sangue pela Aquefa. Ali se concretizou a profecia de Cristo. Ali que é a sede. É isso que os caras não querem reconhecer. Certo? Olha só que interessante. Aqui é o pastor reverendo Caio Fábio, né? No mundo protestante ele é muito famoso, conhecedor, etc. Mas a sua própria conclusão. Sem visão, embasamento do magistério e da escritura. Caio, vamos lá. Jesus quis realmente fundar uma igreja ou não? Ai, não, né? Assim tá ruim demais, né, brother? Uai, Caio, Se fundar uma igreja, não é uma igreja. O que você sabe o que é igreja? Deixa eu botar aqui no do Caio. Quis fundar uma igreja 104. 104. Uma entrevista ali minha, a subversão do cristianismo, onde eu explico tudo isso e tudo mais. 104. Ele não quis fundar uma igreja, cara. Jesus nunca quis fundar uma nada. Olha aí, igreja, você vai achar 2.962 registros, meu filho. Como Cristo não quis fundar uma igreja? Cristo, ele vem para isso mesmo, cara. Para fundar uma igreja, para te levar ao caminho da verdade, para você ser salvo através dessa igreja que é fundada por ele e ensinamento dos seus apóstolos, que ele confiou e que ele enviou. Certo? Para continuar o seu trabalho e assistido pelo Espírito Santo, que é essa igreja, Mateus 28, 20. Então, o foco, a igreja é a esposa do Senhor. Em Efésios 5, 25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só, Cristo se entregou por ela. Pela igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Tanto que em João 1,42, Simão não será chamado Simão, será chamada a Quefas, a pedra que vai edificar a minha igreja, qual que eu vou dar a minha vida, olha só, para fundar essa igreja. E vocês também vão dar a sua vida para edificar essa igreja. Vocês vão ser também martirizados para edificar essa igreja, que vocês são as colunas que sustenta o alicerce dessa igreja, tendo por pedra angular o Cristo. Mateus 16, roubo não tem? A Bíblia deixa bem claro. Cristo não quis fundar uma igreja, quis sim. Porque a igreja é sua esposa, porque a igreja é sua representante na terra. A sua igreja que vai conduzir o povo até Cristo. Com a pregação dos apóstolos, que é Mateus 16, ó. Tanto que você vê aqui, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, propósito, desejo de Deus fundar, que o Velho Testamentário são sombras do bens vindouros, Hebreus 10, 1, que é prefiguração também da igreja de Cristo. Interessante. Um só pastoreio, um só porta-voz, que de acordo com o pastoreio de Pedro aqui, ó. E ele vai declarar aqui, ó. E ele declara, ó. Eu te declaro. Não é eu te digo, eu te declaro. Tá declarado. Ponto final. 2 pontos. Tu és Pedro.
E sobre esta pedra, a pedra de ângulo é Cristo, 1 Pedro 2, 4 e 5, 4, e 1 Pedro 2, 5, e as outras pedras são os apóstolos que vão edificar esse edifício, certo? Olha só que interessante. Esta pedra, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja tem a chave de ligar, desligar, por causa do pastoreio que teve a revelação. A Kefas. Mas vamos ver a visão do reverendo, né? Escritor, né? Também é escritor. E tudo, olha, os primeiros 4 anos desse portal aí, uma das coisas que eu mais respondi era a diferença entre igreja com Y e igreja entre aspas. A igreja de Cristo e a igreja dos homens. Uma igreja é a igreja dos homens. A igreja é a única, de Cristo. É absolutamente singular, é a igreja. Agora, você não sabe o que é a igreja, eu teria que começar do zero para te explicar. Você pensa em igreja, quando o cara faz a pergunta, Jesus quis fundar uma igreja, eu já sei o que ele pensa sobre igreja. E o que ele pensa sobre igreja não é o que Jesus pensa. Aí eu vou ter que gastar 2 horas explicando para ele a diferença entre igreja com maiúscula e igreja entre aspas. A igreja Agora, o meu portal, sem descrever a diferença entre igreja maiúscula... Maiúscula é uma só igreja. Igreja minúscula é entre aspas. As igrejas vindas de homens. Fundamento de homens. Doutrina de homens. Cristo, ele fundou só uma igreja. Que igreja que é coluna sustentável da verdade. E a verdade, toda a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que é Efésios 4:5. É um só batismo, uma só fé, e um só Espírito Santo. E um só Senhor. Certo? E igreja, entre aspas. Bota aí, por favor. Para me ajudar. diferença Ai, gente, aí dentro. igreja Travou o equipamento. tô aqui. A diferença entre igreja minúsculo e igreja maiúsculo. Isso. 365. Pois é, meu filhinho, vai lá e me dá uma poupada nessa, tá legal? Porque... Dá uma olha aí, topada, né? me poupa, né? 365. Dá um para cada dia do ano. Você lê agora... Tá bom que deu um branco no reverendo, né? Vou mostrar para ele que é igreja maiúscula. O que é a igreja maiúscula? É única. É una. Que é a igreja minúscula, entre aspas. São, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é por inspiração de outro espírito, e as pessoas vão aceitar bom grado. Como vão pregar vários Jesus diferentes? Fundador de igrejas. Igreja A, B, C, com letra minúscula, que não vem do fundamento dos apóstolos e não está sob o pastoreio da Kefas. E fundamento dos apóstolos. Certo? É simples. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro. Quem é Pedro? João 1. Vou pegar outra Bíblia aqui, ó. Deixar aqui aberto. João 1. Compara, se tiver duas Bíblias. Olha só, João 1. Você pega aqui, ó. João 1,14, ó. 42, ó. Levantou Jesus, e Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Olha só. Você compara, você pega duas Bíblias, e compara. Aí vai aqui, em Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Aí você vai lá em João 1,42, ó. Pedro é a Kefas. Pedro, ele é a Cefa. Só você ver. E João 21, do 15. Olha só. 15 ao 17, ó. Você pega, compara aqui. Quem que está confiando nesse ministério? Quem que está confiando a edificar essa igreja? Quem tem o pastoreio? Quem tem a chave? Você pega aqui, João 21, do 15 ao 17, ó. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Simples entender isso. Isso que é igreja. Com I maiúsculo, não com I minúsculo. Ó. Mateus 16, 18. 18. Eu te declaro, ó.
declara, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, eu te darei a chave do reino do céu. A quem? A Pedro. Por quê? Para Pedro pastorear essa igreja, para Pedro ligar junto com a cabeça, que é Cristo, a pedra de ângulo. Pedra de ângulo, pedra, Cristo, a Kefa de ângulo, a pedra de ângulo é Cristo, e a Kefa, a pedra de edificar a igreja é Pedro. E os apóstolos, que ele escolheu, Atos Apóstolos 1 e 2. E tanto Pedro tem a chave de pastorear essa igreja. Oi, nego. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Oi. Tá, o pai vai pôr, tá? Simples o vídeo. É simples. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.